Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Luciana falando novamente. Irei continuar a história que eu estava contando para vocês, o meu relato. Bom, depois que aconteceu aquela grande batalha entre o Rodrigo e o Leonardo, o Rodrigo foi para o hospital e passou um bom tempo lá. Pelo que eu me lembre, foi 2 semanas que ele tinha passado lá. Quando cheguei eu e minha família lá para visitá-los, primeiro eu expliquei aos meus pais que tinha acontecido uma briga. Por ciúmes, por causa de mim, eles dois estavam brigando. E o Rodrigo espancou o Leonardo, e o Leonardo teve que fugir. Mas naquela noite, eu e os amigos do Rodrigo enterramos o Leonardo. E até hoje ninguém sabe disso. Só nós que fizemos o ato com eles. Quando chegamos no hospital, o médico ficou dizendo que o Rodrigo tinha uma recuperação muito rápida e acelerada. Em menos de uma semana, ele já estava bom para ir embora. Mas os médicos ainda aconselharam ele ficar no hospital. Quando nós chegamos lá e o Rodrigo me viu, ele estava muito ansioso e muito feliz. Dei um abraço nele e agradeci ele por tudo que ele tinha feito. Então, já tinha chegado a hora dele ir embora. E fomos para casa. Novamente, dei outro abraço no Rodrigo e ele se dirigiu para sua casa. Ele disse ao meu pai e à minha mãe que sua casa era na mata, uma casinha onde ele estava fazendo. Depois chegaram 2 amigos nele, na caminhonete, e o levaram uma estrada de barro pela mata. Eu fui para casa com meus pais e já estava muito feliz por ter visto o Rodrigo, vendo ele sorrir novamente. Quando cheguei em casa, conversei com minhas amigas pelo celular e quase que eu explicava a ela o que tinha acontecido sobre a briga, e eu também ia revelar o que tinha acontecido com o Rodrigo e com o Leonardo. Ia revelar o segredo deles, só que por medo não fiz isso, e ela ia achar que eu era louco. Mas bom, a minha amiga me perdoou pelos atos que eu fiz com ela, de entrar na casa dela e aquela briga feia que aconteceu. A minha amiga me perdoou e comecei a andar com ela novamente. Mas as amigas dela nunca falaram de mim e nunca me chamavam para conversar, e sempre se afastavam quando eu chegava perto. Mas eu não ligava para aquilo. Passou uns dias, peguei meu celular para mexer e vi uma notificação do Rodrigo, que ele queria me ver no dia seguinte, perto da casa onde tinha acontecido a briga. No outro dia seguinte, me arrumei toda e fui para lá. Quando eu estava passando num canto, percebi, do outro lado da rua, umas pessoas de branco me olhando. Elas estavam com roupa de branco e elas todas eram brancas, os pessoais que estavam me olhando. E percebi que 2 dali eram o pai e a mãe do Leonardo. Eles estavam olhando para mim, me encarando com um olhar sombrio. Então me lembrei que eles também poderiam ser vampiros e comecei a correr pela estrada. Foi aí que eu olhei para trás correndo com medo e não vi mais ninguém deles. Quando eu olhei para frente, vi o pai dele na minha frente, que segurou no meu pescoço e me jogou longe. Quando eu olhei para frente, ele já não estava mais lá. Continuei correndo.
e consegui chegar onde o Rodrigo estava. Expliquei o que tinha acontecido no caminho quando estava indo para lá, e ele me aconselhou a ficar com ele e que eu estaria segura ficando com ele. Eu pensei bem e eu disse que meus pais não deixariam ficar lá. Então decidi voltar para casa, mas fiquei um tempo lá conversando com eles e tomando umas, e também comendo muito. Percebi que a mesa dele de comer era enorme e tinha vários animais, porco, assado na brasa, e que até hoje me lembro daquela carne macia e boa, e galinha. O que me impressionou era que só tinha carne e bebidas, não tinha um vegetal. Então, depois daquilo tudo, me despedi do Rodrigo, dei um beijo na sua bochecha e ele disse que queria conversar comigo depois. E ele me acompanhou até em casa. Toda vez que eu passava pela estrada de barro, sentia que tinha alguém me vigiando, e eu ficava meio assustada. Assim que cheguei em casa, dei outro abraço no Rodrigo. Ele disse que me amava muito e faria de tudo para me ver feliz. Então, eu entrei para dentro de casa. Fiquei pensando no que o Rodrigo tinha me dito e comecei a dormir. E tive um sonho com o Rodrigo. O sonho que eu tive mostrava que eu estava no caminho de barro e aqueles vampiros. Eu não sei ainda se é. Eu não sabia que era vampiro, mas no sonho era vampiros. A família do Leonardo me atacava e me rasgava em pedaços. Eu acordei muito assustada e não sabia o que fazer. E fiquei com sono, mas não consegui dormir. Fiquei pensando no sonho que eu tive e comecei a mandar mensagens para o Rodrigo. No mesmo momento, ele respondeu a mensagem e disse que estava vindo aqui em casa ficar comigo, para que eu conseguisse dormir tranquilo. Foi aí que eu vi umas pedrinhas jogadas na janela do meu quarto. Olhei para a janela, abri e vi que era o Rodrigo. Ele entrou para dentro, dei um abraço nele e agradeci por ele ter vindo. Ele se sentou no meu quarto e começou a conversar comigo, coisas paralelas. Ele também perguntou se eu queria ser uma lobisomem. Ele me disse também sobre entidades demoníacas e coisas aterrorizantes que é ser uma criatura dessa. Ele também me explicou que demorou 12 anos para ele conseguir se controlar, pois nesse período ele vivia se mudando de cidade, pois em tempo de transformação ele saía acabando com tudo. Dizia ele que ele destruiu 3 fazendas, matando a maioria da criação dos fazendeiros, numa terra que ele viveu aí há uns tempos atrás, nos primeiros anos de transformação dele. Então, fiquei apavorada com aquilo, mas eu confiava no Rodrigo e percebia que ele só queria me ajudar e me proteger. Passamos o tempo conversando e ele foi chegando perto de mim. Quando ele ia me beijar, escutei outras pedrinhas na janela da minha casa. Abri a janela do meu quarto e vi 2 amigos dele, perguntando se ele estava ali, e que eles estavam se preparando para ir para uma missão e que precisava do Rodrigo logo. Foi aí que o Rodrigo me abraçou, saiu pela janela e disse que não ia demorar muito para chegar. Foi aí que eu vi ele se distorcendo todo no chão e virando uma criatura enorme. Aquela criatura para mim tinha mais de 2 metros, era muito alta. Ela olhou para mim com os olhares vermelhos, aquele sentimento nos olhares. Eu senti um sentimento nos olhares de carinho por mim. Ele olhou para mim, rosnou baixo e foi para a mata. Os amigos dele começaram também a se transformar e correram para a mata. Depois dali, eu consegui dormir tranquila. Já era 4 da manhã.
Quando foi às 7 horas da manhã, o alarme tocou. Eu acordei, desliguei o alarme e mandei mensagem para o Rodrigo. Mas ele não respondia. Foi aí que comecei a ficar preocupada. Eu mandei mais de 20 mensagens para ele e ele não respondia. Fui na esquina que a minha mãe tinha mandado comprar algumas coisas para comer e percebi novamente algumas pessoas de branco me olhando do outro lado da rua novamente. A estrada de barro ficava alguns quilômetros lá para frente, mas essas pessoas só apareciam do outro lado, da esquina ou da rua. Eu sempre reconhecia o pai e a mãe do Leonardo de longe. Quando vi eles, olhei rapidamente na loja. Fiquei pensando um tempo dentro da loja e minha mãe ligou para mim. Perguntou por que eu estava demorando muito. Eu respondi que eu estava conversando com a minha amiga e tinha perdido a noção do tempo. Ela me alertou para voltar logo para casa. Então, comprei o que ela tinha pedido e fui para casa. Eu acho que eu passei uns 30 minutos no mercado, só pensando e mandando mensagem para o Rodrigo. Comprei o que minha mãe tinha pedido e fui embora do mercado. Um mercado que era considerado uma lojinha, pois também vendia outras coisas como roupas e outros imóveis. E vendia também coisas de comer. As meninas entendem o que é. Então fui embora da lojinha. Chegando em casa, novamente olhei para o celular e mandei mais 5 mensagens para o Rodrigo. E ele não respondia de jeito nenhum. Entrei para dentro, entreguei os ingredientes para minha mãe e fui para meu quarto. Comecei a ler a Bíblia de pouquinho, começando de Gênesis. Me encantei com aquele livro e coloquei um pequeno livro do Novo Testamento no bolso da minha calça. Passou uns 4 dias, eu acho, ou mais, e nada de Rodrigo me responder, e nem me mandar mensagem, nem me ligar. Então falei para os meus pais que iria sair, ia na casa do Rodrigo. Os meus pais permitiram eu ir. Então eu fui. Eu estava na estrada de barro, me senti sendo atucaiada. Olhei para trás, mas não via nada. Olhava ao redor da mata e ficava com medo cada vez que eu olhava. Foi aí que eu vi tipo um cachorro negro correndo na mata. Olhei para ele e comecei a sentir um cheiro horrível, insuportável. Eu pensei que eram alguns dos meus amigos do Rodrigo. Então comecei a ir naquela cabaninha perto da casa do Rodrigo. Cheguei lá, eu vi o Rodrigo trabalhando com um machado. Ele estava cavando alguma coisa. Cheguei perto dele, agarrei ele por costa de um abraço. Ele olhou para mim e disse: "Não é bom a gente se encontrar mais, e nem conversar por celular, pois eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa grave com você. Eu não posso me responsabilizar se acontecer alguma coisa grave. Afinal de contas, eu sou uma coisa sobrenatural, horrível, que mata e destrói o que vê pela frente." Eu disse a ele que confiava nele e que não tinha medo de nada sobrenatural. Ele olhou para mim sorrindo e mandou ir para casa. Eu, começando a chorar, não queria ir. Ele sempre se afastava de mim me empurrando, mandando eu ir embora, e começou a falar grosso comigo. Eu, chorando, fui correndo pela estrada de areia. Quando estava correndo, fui atacada por um cara de branco. Ele me atacou
empurrando a 12 metros de distância por dentro da mata. Eu bati com a cabeça numa árvore e foi ali que eu apaguei. Dali só escutei alguns gritos e nada mais. Acordei dentro de uma sala fechada e escutava pessoas passando pelo corredor. Eu estava algemada. Demorou um tempo, apareceu o pai e a mãe do Rodrigo. Eles também eram lobisomens. Eles me soltaram e foi ali que eles me disseram para ter muito cuidado. Eles tinham um cheiro muito forte de cachorro molhado na sua forma humana. E eles disseram que trabalhavam no hotel da família Leonardo. A família Leonardo, o pai do Leonardo, que era o dono do hotel e de algumas empresas pela região. Foi aí que a senhora e o senhor pai do Rodrigo me soltaram. Botaram eu dentro de uma caixinha que leva o comer para os clientes do hotel e levou até o lado de fora. Quando chegou lá de fora, eles me soltaram e disseram para eu ter muito cuidado por aí e que deixasse o Rodrigo em paz, não mexesse com ele, que ele era um menino que não sabia o que fazia, mas que ele também era uma criatura horrível por dentro. Então eu fui embora correndo. Foi aí que percebi, olhando para trás em uma das janelas do hotel, o pai do Rodrigo me encarando. Eu corri muito, até que cheguei em casa. Quando foi à noite, recebi mensagem do Rodrigo dizendo que algo terrível tinha acontecido no hotel. O pai e a mãe deles tinha sido assassinada no hotel do pai do Leonardo. Foi aí que entrei em choque. Comecei a chorar muito. Quando fui para fora de casa, vi o Rodrigo e 2 amigos dele ali me encarando também. Fui até ele e ele me empurrou. Começou a se transformar naquela criatura novamente. Com os olhos avermelhados, pareciam fogo. Chegaram perto de mim, com um cheiro horrível. Eu me lembro muito bem que aquela criatura deu uma lambida no meu rosto e começou a correr em direção ao hotel do pai do Leonardo. Eu fui correndo atrás. Mesmo aquelas criaturas parecerem um vulto correndo, eu fui atrás, pois sabia a direção que eles estavam indo, pelo acontecimento que estava acontecendo. Quando eu cheguei no hotel, eu escutei vários gritos. Entrei no hotel rapidamente e fui no quarto acima. Peguei o elevador e subindo para o 3º andar. Quando eu abri a porta do elevador, vi um dos lobisomens com a cabeça da mãe do Leonardo. Ele estava indo em direção ao quarto. Eu vi os lobisomens colocando alguns seguranças para correr e até matando alguns. Eu vi um lobisomem entrando na sala. Fui atrás desse lobisomem. Foi aí que esse lobisomem foi arremessado do 3º andar, quebrando todos os vidros na frente. Eu vi o pai do Leonardo empurrando uma das feras. Foi aí que as 2 criaturas partiram para cima. Partiram para cima do pai do Leonardo, arrancando os braços e a cabeça. Nesse momento entrou 2 homens de preto que eram seguranças do hotel.
fazendo uma ligação, dizendo códigos estranhos de segurança. Demorou um tempo. As duas criaturas, junto com o pai do Leonardo, caíram para fora do terceiro andar. Os braços do pai de Leonardo estavam na sala. Ali eu fiquei em choque. Fui na janela quebrada, que era muito grande, e fiquei olhando para baixo. E vi aquelas três criaturas devorando o pai do Leonardo. Aquelas criaturas olharam para cima e viram um helicóptero. E no helicóptero, o nome do lado tinha o nome Descobre. Eu até hoje me lembro disso tudo como se fosse ontem. Eu não me esqueço disso. E foi aí também que apareceu 2 carros pretos. E uns homens de preto de terno desceram do carro, começaram a atirar nas criaturas. Umas das criaturas eu vi saindo sangue, sangrando e urvando, correndo pra mata. O helicóptero em cima e os homens de preto também foram correndo atrás das criaturas. Foi ali que um de seguranças me agarrou, dizendo que eu não podia ficar ali, me colocando para baixo, e disse que se eu contasse aquilo para alguém, eu iria ser morta. Fui para casa e a polícia tinha interditado o hotel. Eu sempre olhava para a mata para ver se via mais alguma coisa. E no carro da polícia, onde eu estava perto, os policiais me faziam perguntas. E eu não conseguia responder nenhuma, só pensando nos acontecimentos que estavam acontecendo e que tinha acontecido. Eu fiquei muito em choque e com muito medo. Deixarei para contar outra parte em outro vídeo. Mandarei para Osias esta terceira parte desse relato, pois esses acontecimentos aconteceram sim de verdade. Eu não posso dar o meu contato, pois eu sei que corro o risco da Descobre vir atrás de mim. Explicarei tudo sobre a Descobre que eu descobri e o que aconteceu com o Rodrigo. Na terceira parte do meu relato. Boa noite, relatos sobrenaturais.